Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. E eu sei que tem muita gravidinha que me acompanha por aqui e hoje eu resolvi vir conversar um pouquinho com vocês sobre os sintomas da pré-eclâmpsia. Então já deixa o seu like aí ó nesse vídeo e não sai daí. Eu queria começar dizendo que eu estou aqui no quartinho novo dos bebês, que eu estou apaixonada. Na verdade não é quartinho novo, né? É o quartinho velho mesmo, mas de cara nova. E o próximo vídeo que vai entrar aqui no canal é mostrando como que o quartinho deles ficou. Então, ó, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí pra acompanhar em primeira mão o vídeo, hein? Se inscreveu? Sim? Então beleza. Então vamos lá, gente. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu tive pré-eclâmpsia na minha gestação dos bebês, né, na minha primeira gestação, primeira e única, no caso. E eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, porque eu percebi, sabe, depois de tudo que me aconteceu, eu percebi que se eu tivesse entendido os sintomas desde o começo, se eu tivesse estudado um pouquinho sobre isso, tivesse me informado, talvez eu mesma teria percebido que tinha alguma coisa de errado, porque eu já sabia que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu resolvi vir conversar com vocês, passar um pouquinho da minha experiência, passar um pouquinho pra vocês quais foram os sintomas que eu senti, mas eu queria deixar muito claro, gente, que assim, eu não sou médica, né? Então, talvez o que eu vá falar pra vocês não seja uma verdade absoluta. Talvez se você estiver sentindo um dos sintomas que eu vou falar, não quer dizer que você tá com pré-eclâmpsia. Eu só vou contar a minha experiência, eu vou contar o que eu senti e eu realmente estava com pré-eclâmpsia, né? Fui diagnosticada com pré-eclâmpsia grave. Então eu vou contar pra vocês o que eu senti até eu descobrir, até eu receber esse diagnóstico. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar de verdade, assim, que é um conselho que eu tô do fundo do meu coração, se você tá gestante, se você tá planejando engravidar, procure um obstetra da sua confiança, sabe? Procure um obstetra com indicação, pessoas que você conhece, que tiveram uma boa experiência. Não vai em qualquer lugar, em qualquer obstetra e fica. Porque esse foi o meu caso. Eu não tinha indicação, né, de obstetra. O único obstetra que eu tinha indicação não aceitava o meu convênio, então eu fui no primeiro que apareceu. A minha gestação era de alto risco, porque a minha gestação foi uma gravidez gemelar, né? Então só o fato de ser uma gravidez gemelar já é uma gravidez de alto risco. Então eu demorei muito pra encontrar um obstetra. Eu fui no obstetra normal, e daí de lá ele me encaminhou para um obstetra de alto risco, porque ele falou que eu não poderia ser acompanhada por ele. E daí tive que procurar, enfim, foi todo um trâmite. Eu encontrei de fato o obstetra que eu fiquei até o final, umas 15 semanas mais ou menos, eu encontrei o meu obstetra. Então eu já tava com quase 4 meses, né? E como eu já tava com quase 4 meses, na minha cabeça eu não tinha mais tempo de procurar, sabe? Eu não queria ficar pulando de galho em galho, eu não tinha indicação dele, ele foi o que apareceu e eu fiquei. Então, ele era muito bonzinho e tal, mas eu também nunca tinha sido grávida, então pra mim tava tudo ok. Só que depois da minha experiência, né, de tudo que eu passei, eu percebi que, sabe, eu tenho certeza que se fosse um outro obstetra, se fosse um médico mais experiente ou mais atencioso, não sei, ele teria percebido que tinha alguma coisa de errado comigo antes de eu ser internada. Porque eu tive uma consulta com o meu obstetra uma semana antes de eu ser internada. E eu fui na consulta e saí de lá, tipo, com vários joinhas. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. E no final das contas eu fui parar no pronto-socorro, fui internada e só saí de lá depois do parto, não saí mais. Então, primeira dica, encontre um obstetra da sua confiança, porque faz total diferença e teria feito total diferença pra mim. Em 6 meses eu engordei 6,5 kg. Eu tinha engordado 1 kg por mês. Eu tinha engordado um pouquinho mais de 1 kg, eu tava com 6,5 kg, mas eu tava grávida de gêmeos, então eu tava, tipo, muito bem. Do 6º mês até o 7º mês, em um mês, ó, em 6 meses eu engordei 6,5 kg. Em um mês eu engordei 16 quilos em um mês. Então assim, tava surreal, sabe? Não é que eu tava engordando bastante, eu tava engordando assim surreal. Em um único dia eu engordei 3 quilos. Eu tenho uma balança em casa, eu me pesei na hora que eu acordei
E no final do dia, antes de dormir, eu me pesei de novo, eu engordei 3 quilos em um dia. Então assim, gente, isso não é normal. O que eu comi? Um boi pra engordar 3 quilos em um dia? E a minha aparência mudou muito, eu fiquei muito inchada, o meu rosto ficou muito inchado, o meu pé, eu não consegui usar nenhum chinelo, mais nada, a minha perna ficou enorme. Então assim, esse foi o primeiro sintoma que eu senti, né? Eu tava normal, tava indo super bem no ganho do peso e do nada, tipo, bom, em um mês eu me transformei, inchei total, eu não tinha mais coragem de andar porque eu me sentia muito cansada, sabe? Eu fiquei umas 3 semanas comendo só carne e salada em todas as refeições. Eu passava fome, eu comia tipo um prato de salada, um pedacinho de carne, porque eu não queria engordar, porque o obstetra falou pra mim que eu tava engordando, e quanto mais eu engordasse, né, mais chance eu teria de ter um parto prematuro. E eu não queria ter um parto prematuro porque eu tava comendo muito, mesmo sabendo que eu não estava comendo muito. E nessa mesma semana eu engordei 10 quilos. Então assim, eu sabia que tava errado, sabe? Eu sabia que eu não tava comendo pra isso, mas o médico falou pra mim que era isso, então eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, o primeiro e o segundo sinal, na verdade, né? O primeiro sinal foi o inchaço, eu enchei muito, e o segundo sinal foi o ganho de peso. O terceiro sintoma que eu senti foi o embaçamento das minhas vistas. Eu nunca tive problemas de visão, né? Eu não uso óculos, eu sempre enxerguei normal. E do nada também, entre esse inchaço todo, esse ganho de peso, a minha visão começou a ficar turva. Era como se tivesse eu falava isso pro médico, era como se tivesse uma película, assim, sabe, na frente do meu olho, que eu enxergava, mas não conseguia enxergar com nitidez. Aí o que ele me explicou foi que como eu tava engordando muito, como eu tava muito acima do peso, que poderia afetar na visão mesmo, que era normal emagrecer. Se eu emagrecesse, eu iria voltar a enxergar normal. Ele é médico, ele já era um obstetra de alto risco. Então na minha cabeça, ele lidava com esse tipo de situação todos os dias. Então se ele tava falando que, né, eu acreditei. Mesmo achando estranho, eu acreditei. E aí o quarto sintoma veio depois, que era uma dor muito, muito, muito forte aqui, ó, bem embaixo do peito, sabe? Aqui bem na boca do estômago. Eu sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor que eu não aguentava respirar. Tipo, de respirar doía. Ele me passou alguns remédios que eu poderia tomar, né? Que eu poderia tomar, que não teria problema por conta do bebê. E eu tomava aquele remédio, se eu não me engano, era de 6 em 6 horas que eu podia tomar. Eu ficava contando a hora no relógio pra poder tomar de novo, porque eu não aguentava de dor. É brincadeira. Era uma dor no pé do estômago, assim, que tipo, parecia uma gastrite forte, sabe, assim. Mas na minha cabeça, né, eu tava grávida de gêmeos, minha barriga tava grande, eu tava inchada, tava gorda. Então devia ser, sei lá, os órgãos, a barriga esticando, qualquer coisa, sabe assim, normal. Ele me pediu um exame, que é o exame da glicose, se eu não me engano, que é pra verificar a diabetes, né, diabetes gestacional. Mas de pré-eclâmpsia, ele nunca desconfiou. Ele pediu esse exame da glicose, que eu não tive nem tempo de fazer, porque eu marquei, mas aí uma semana depois eu fui internada e não fiz. Mas pré-eclâmpsia, nada, nem passou pela cabeça dele. E daí, depois que eu saí da consulta, no dia seguinte, eu comecei a sentir umas luzes meio piscando, assim. Sabe quando você tá olhando pra frente e você vê uns brilhos, assim, uns pontos de luz? Eu comecei a ver isso. E aí, um certo dia, eu tava aqui com a minha família, né, fazendo o convite do chá de bebê, que ia ser na próxima semana. Eu ia estar com 7 meses e meio, por aí. E aí eu tenho um aparelhinho de pressão em casa, né? E a gente tava medindo a pressão, e aí eu fui medir a minha. Mas eu não tava sentindo nada além desses sintomas, né? Nada além de tudo isso. Eu lembro que nesse dia, minha perna tava muito, 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 muito grande, assim. Ela tava, tipo, desse tamanho. O meu pé tava desse tamanho. E aí a gente começou a medir pressão, medir a minha, e a minha pressão tava 16/12 nesse dia. E aí todo mundo ficou meio desesperado, né, vamos pro hospital, não sei o que lá. Eu falei, mas gente, não tô sentindo nada, né, não tem por que ir pro hospital. Aí a gente foi, chegando lá no hospital, já era de noite, gente, já era tipo de madrugada, isso, já era mais de meia-noite. E chegando lá, uma médica super novinha me atendeu.
Aí ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei, não tô sentindo nada de diferente. Nada de diferente do que eu já vinha sentindo, né? Mas eu medi a pressão em casa, deu alta e eu vim só pra confirmar. Aí ela falou assim, tá, a gente vai medir sua pressão então. Falei, tá bom. Aí ela falou assim, mas você tá sentindo mais alguma coisa? Você tá muito inchada? Eu falei, tô muito inchada, ó, meu pé, mostrei pra ela, meu pé tá uns peixe-boi. Tá enorme, não cabe mais nada. E eu tô ganhando muito peso, né? Tô ganhando peso muito rápido. Não sente nenhuma dor? Aí eu falei, eu sinto uma dor aqui bem na boca do estômago. Só que não é de hoje, né? Eu já venho sentindo essa dor faz um tempo. E ela falou assim, sei. Ela, e sua visão, como é que tá? Aí eu falei, minha visão tá estranha, tá super embaçada, super turva. Aí ela falou assim, você vê pontinhos brilhando? Aí eu falei assim, às vezes eu vejo. Ela falou, você tá vendo agora? Eu falei, não, agora eu não tô vendo, mas eu sempre vejo. Aí ela ficou, tipo, chocada, assim, porque de cara ela já entendeu, que ela já foi fazendo as perguntas certas, sabe? Pra ver o que eu tava sentindo. E tudo que ela perguntou, eu tava sentindo. Aí depois de todas essas perguntas, ela me levou pra sala, né, pra me examinar, pro consultório lá do lado, e mediu a minha pressão. Na hora que ela colocou o aparelhinho, na hora que ela começou a bombar o aparelho da pressão, ela ficou, tipo, ouvindo assim, aí ela fez assim. Aí depois ela fez assim de novo. Mas não falou nada, ficou quieta. Assim, senta, melhor. Aí eu sentei, né, que eu tava meio encostada. Aí eu sentei, ela mediu de novo. Aí ela fez assim, e eu fiquei, tipo, né, sem entender, porque ela não falou nada. Aí ela falou assim, vira de lado. Ela mandou eu mudar de posição 3 vezes, pra ela medir 3 vezes, pra ela ter certeza, né, do que ela ia me falar. E aí na terceira vez, quando eu virei de lado, que ela mediu de novo, ela pra mim falou assim, é o seguinte, você tá evoluindo pra uma eclâmpsia. A sua pressão agora tá 18/13. Ou seja, já tinha aumentado, né, do caminho de casa até o hospital, porque eu medi em casa tava 16/12, eu cheguei lá tava 18/13. Então já tinha aumentado mais ainda, e ela falou que eu tava evoluindo pra uma eclâmpsia. E eu nem sabia, gente, eu nem sabia o que era isso, muito menos, né, que eu tava chegando numa eclâmpsia. Eu não sabia a gravidade, né, da situação. Eu falei, tá, e agora? O que eu faço? Eu vou ter que tomar remédio? Ela falou assim, não, você vai ficar internada, você não vai sair daqui. Eu fiquei chocada no nível, porque assim, eu tava bem, né, bem, na minha cabeça eu tava bem. Eu fui lá só pra ter certeza que a pressão tava alta, né, pensando, se estiver alta eles vão me dar um remédio. Só que não, eu fiquei internada. Eu não tinha levado nada, documento, nada, só levei a carteirinha do convênio mesmo. E aí ela pediu pra minha família, né, pra minha prima que tava comigo, ir em casa, buscar todos os documentos do pré-natal, pra ver o tamanho dos bebês, enfim, e voltar pro hospital, porque eu não ia sair de lá, eu ia ficar internada. Gente, vocês não têm noção do nível que eu fiquei de chocada, porque pra mim eu não tinha nada, eu tinha passado no pediatra há uma semana, e ele nunca nem me falou sobre isso. E aí, como que uma semana depois eu tô evoluindo pra uma eclâmpsia, eu tô internada, sabe? Eu não vou sair do hospital. Ela me internou naquela hora, já iniciou a medicação, na hora da medicação da pressão, pra tentar abaixar. Já começou a fazer todos os exames, né, dos bebês, porque por eles eu teria feito parto naquela hora mesmo. Vocês não têm noção do nível da gravidade, sabe? Eles queriam fazer o parto naquela hora. A minha sorte, graças a Deus, Deus sabe o que faz, é que no hospital que eu entrei não tinha UTI neonatal. Eu dei entrada no Beneficência Portuguesa, aqui de Santo André, quem é daqui conhece. Eram gêmeos, né? Além de ser gêmeos, nasceriam prematuros, então assim, não teria como fazer um parto no hospital sem UTI neonatal, porque era certo que eles iam precisar de uma UTI. O parto só não foi feito naquele momento por causa que não tinha UTI neonatal, porque senão eu seria internada já pra fazer o parto. Então, sendo assim, eles me pediram uma transferência pra um hospital onde tinha, né, a UTI neonatal, e entrei direto pra UTI. Então, pra vocês verem, gente, eu tava em casa, normal, preparando o convite de chá de bebê, e depois de o quê? 4 horas que eu tava em casa, eu tava dentro de uma UTI. Eu tava internada numa UTI por conta da minha pré-eclâmpsia. Eu tava com 18/13 e não tava sentindo nada. Eu ia sentir quando? Quando eu estivesse morrendo, né?
Então assim, graças a Deus, Deus sabe o que faz. Eu tinha esse aparelhinho de pressão em casa, a gente resolveu medir do nada, assim, sem motivo nenhum. E aí fomos pro hospital pra ver se era verdade, né, pra verificar se tava tudo bem. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ser internada a tempo. Eu fui direto pra UTI, eu tomei uma medicação muito, muito forte que eles dão nesses casos, né, pra tentar segurar um pouquinho mais a gravidez, porque eu fui internada com 29 semanas. Então meus bebês seriam muito, muito prematuros. Na verdade eles já foram, né, porque eles já serão de 30. Mas uma semana que eles ficaram dentro da barriga faz muita diferença, né, pra eles. E graças a Deus eu consegui, eles conseguiram, deu tudo certo. Mas gente, o que eu queria falar é fiquem atentos, sabe? Porque se dependesse do meu médico, se dependesse do meu obstetra, eu teria morrido. Eu não morri, graças a Deus, né, porque Deus é bom. Porque eu tinha esse aparelho de pressão em casa, porque eu já sabia, né, que poderia ter pressão alta na gravidez, poderia ter diabetes na gravidez, que é uma opção. E numa gestação gemelar tudo é mais intenso, né, tudo tem mais chance. Então eu tinha esse aparelho de pressão em casa, graças a Deus eu medi, graças a Deus o médico que me atendeu no pronto-socorro conseguiu entender o que estava acontecendo comigo. Pra quem não sabe, a eclâmpsia é muito grave. A eclâmpsia, ela causa convulsão e a mãe entra em coma e pode morrer. E os bebês também. Então é uma coisa que a gente corre riscos de vida, assim, de verdade, sabe? É uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Então, se você chega a convulsionar, é porque você já tá, assim, tipo, no limite. Seu corpo não aguenta mais. E é muito, muito perigoso. Eu vim compartilhar com vocês os sintomas, porque assim como eu não sabia, tava acontecendo tudo isso comigo, e eu não sabia quais eram os sintomas, você também pode não saber. Então, se você tá grávida, se você tá planejando, fica atento a esses sinais. Como eu disse, não se desespere, não é porque você tá inchada que você tá com pré-eclâmpsia, não é? Só que assim, quando começa uma junção, sabe, de sintomas, quando você tá sentindo que tem alguma coisa errada, investiga. O que os médicos da UTI me falaram sobre a minha visão foi que a pré-eclâmpsia, a pressão alta, ela faz com que o seu cérebro incha. Então, o que eles me falaram, tá, gente? Eu não sou médica, como eu falei, mas a explicação que eles me deram pra isso, eles falaram que o meu cérebro inchou, né, devido a tanto tempo com a pressão alterada, o meu cérebro foi inchando e aí o cérebro inchado apertou a glândula da visão, por isso que a minha visão tava turva. Eu já tava com a visão ruim, eu já tava com tudo, e só tava piorando, pra vocês terem noção. Eu fiquei 4 dias na UTI tomando remédio na veia sem parar e não melhorou, a minha pressão não baixou, tanto que a gente teve que fazer o parto mesmo sendo prematuro. Porque tava grave, né, tava sem controle. Então, se eu estivesse em casa, se eu não tivesse ido pro hospital, eu teria muita chance de morrer. Era quase certo que eu fosse convulsionar, porque eu tava caminhando pra isso. E os bebês não teriam chance nenhuma, né, porque em casa, até chegar no hospital, até fazer o parto, até encontrarem uma UTI neonatal. Mas enfim, Deus sabe o que faz, deu tudo certo, graças a Deus. Eu só queria compartilhar com vocês mesmo todos esses sintomas, o que eu senti, porque se por um acaso você tá sentindo alguma coisa parecida, converse com seu médico, faz exames pra saber, porque, né, não custa prevenir. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, conversando, bate-papo. Se você tá aí até agora, né, muito obrigada por assistir o vídeo inteiro. O próximo vídeo que vai entrar no canal é o tour pelo quarto reformado de cara nova dos bebês. E eu estou muito apaixonada pelo novo quarto. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal para acompanhar tudo em primeira mão. Deixa o seu like, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!